Paz e bem, que alegria! Estamos iniciando hoje o nosso primeiro painel da nossa semana missionária. Neste primeiro painel nós vamos falar a igreja em missão até os confins da terra. Então, igreja em missão até os confins da terra. Vamos iniciar então essa semana missionária, neste nosso primeiro painel de reflexão e em preparação para a grande semana missionária de outubro. Nós temos que lembrar que nós estamos celebrando os 400 anos da criação da Congregação para a Evangelização dos Povos, 100 anos, que o Papa Pio XI concedeu às obras, o caráter pontifício e a beatificação de Paulina Jaricot, que há 200 anos fundou a pontifícia obra de propagação da fé. Celebramos também os 50 anos da criação do Conselho Missionário Nacional, 50 anos da campanha missionária, 50 anos dos projetos e das igrejas irmãs, 50 anos do Conselho Missionário Indigenista, 50 anos do Documento de Santarém, 60 anos do Centro Cultural Missionário e 70 anos da criação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. A igreja é missão. A inspiração bíblica para este nosso encontro é: sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Para nós iniciarmos com muita alegria, então, este nosso encontro, este nosso painel, vamos abrir lá a nossa Bíblia, em Atos dos Apóstolos, vamos abrir no capítulo 1, vamos ler o versículo de 3 a 8, que nós encontramos: ainda eles apresentou-se vivo depois de sua paixão, como muitas provas inconstantáveis. Durante 40 dias apareceu-lhes e lhe falou do que concerne ao reino de Deus. Então, no discurso de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual disse eles: ouviste de minha boca, pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Estando, pois, unidos com eles, eles assim interrogaram: Senhor, é agora o tempo em que irás restaurar a realeza de Israel? E eles respondeu-lhes: não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com sua própria autoridade. Mas recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e a Samaria, e até os confins da terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos e irmãs, então depois da sua paixão, Jesus mostrou-se vivo, ele se manifestou vivo com numerosas provas. Apareceu-lhes por um período de 40 dias falando sobre o reino de Deus. Ao tomar a refeição com eles, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização das promessas do Pai, da qual me ouvistes falar. Quando eu disse: João batizou com água, vós, porém, dentro de poucos dias, serão batizados com o Espírito. Serão batizados com o Espírito. Dentro de poucos dias. Ora, aquele que está com ele, aqueles que estavam então reunidos com Jesus, perguntaram-lhe: Senhor, é este tempo que restaurarás o reino de Israel?
Jesus respondeu-lhes: não vos compete saber os tempos ou momentos que o Pai reservou em sua autoridade, mas recebereis a força do Espírito Santo que virá sobre vós e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, até os confins da terra. Enquanto o ressuscitado fala sobre o reino de Deus, o grupo dos discípulos continua pensando politicamente, e está preocupado com a restauração do reino de Israel. A irrupção do Espírito Santo acontece para romper esse propósito de restauração que olha mais para o passado do que para o futuro. O Espírito libertará os discípulos dessa preocupação restritiva, preocupação consigo mesmo, o reino de Israel, e abrirá seu coração para o mundo, para os outros, Judéia, Samaria, os confins da terra. Essa passagem da autorreferencialidade para a universalidade é obra do Espírito. Jesus esclarece que o Espírito Santo que ajuda a superar a preocupação com a restauração coloca os discípulos em movimento de saída missionária. E Jesus fala também da estratégia missionária. Ela se realiza pela força do Espírito, o protagonista da missão, e pelo testemunho. A função do Espírito é ungir e capacitar os discípulos, tornando-os testemunhas proféticas em saída permanente pelos caminhos do mundo, anunciando a palavra e a realização, e realizando gestos de caridade. Essa presença dinâmica e constante do Espírito é que dá audácia e coragem às testemunhas. A missão é universal, sem fronteiras e sem excluir ninguém. Os Atos ensinam os cristãos a ser igreja, cuja identidade é missão. Nós temos que fazer uma pergunta para nós mesmos, e que nós temos que refletir, que seja: o que quer dizer para nós? O que Deus quer dizer para nós quando Ele nos chama? Ele nos chama à missão, Ele nos chama a ser igrejas em saída. Então, o que Ele quer falar para nós neste momento? Ele quer ressaltar para nós que somos batizados. E como batizados, nós recebemos a missão, nós recebemos então essa coisa maravilhosa de sermos missionários e testemunhas fiéis. Ele então nos capacita, quando nos batiza, Ele nos capacita, Ele nos torna missionários das suas obras e testemunhas fiéis dele. E nós temos que, o que Deus tem a falar para nós? Fica essa pergunta para vocês irem refletindo aí também. Que é muito importante essa reflexão que nós temos que fazer, né? O que Deus quer dizer para nós? A igreja é missão, irmãos e irmãs. A igreja, ela é missão. E como que nós vamos assumir esta missão de ser igreja? Como que nós vamos assumir esta missão de sermos, então, comunidade? Como que nós vamos assumir a missão de levar a palavra de Deus a todas as pessoas? No nosso grupo, na nossa comunidade, no nosso ambiente, como que nós vamos assumir esta missão que Deus nos dá? Ó Pai de bondade, vos agradecemos por nos dar a graça de neste ano celebrarmos tantos acontecimentos que mencionamos agora lá no início, que são sinais de que o Espírito Santo continua iluminando a mente e o coração de tantos homens e mulheres que souberam dar os seus generosos sims a Deus, em favor dos irmãos e irmãs. Amém. Que o Deus Trindade, rico em amor e misericórdia, nos ajude a também darmos o nosso sim generoso, tornando-nos cada vez mais igreja em saída, a próxima
e próximas das pessoas. Irmãos e irmãs, nós encerramos com muita alegria este nosso primeiro painel de reflexão da nossa Semana Missionária de 2022. Há uma alegria, então, estar com vocês para celebrar com muita fé esta preparação, esta semana missionária essa semana missionária formativa, em que nós falamos muito sobre missão. E nós nos recordamos sempre da beata Pauline Marie Jaricot, que foi a fundadora, então, da Pontifícia Obra de Propagação da Fé, que é a nossa grande inspiração para continuar levando a palavra de Deus a todos, nesta missão de evangelizar, de sermos sempre missionários. Aguardo vocês amanhã no nosso segundo painel de reflexão. Paz e bem da parte de Deus, o nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso irmão. Até a próxima. O teu amor está em mim, a vida, minha canção. Tu és o